Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez às aulas do nosso Seminário Teológico Básico. Estamos entrando em uma nova disciplina que é o Panorama do Novo Testamento. E antes de nós entrarmos nos livros propriamente ditos do Novo Testamento, nós vamos iniciar essa nova etapa a partir da seguinte temática: o mundo do Novo Testamento, ou melhor dizendo, um panorama do período intertestamentário, chamado também de período interbíblico. O período interbíblico é o período de 400 anos que compreende o encerramento do Antigo Testamento, que é narrado no retorno do cativeiro babilônico, cronologicamente com os livros de Esdras, Neemias, 1º e 2º Crônicas. Na nossa Bíblia, pela ordem de livros, seria o livro de Malaquias e o início dos Evangelhos, período do Novo Testamento, início do primeiro século, ali com o Evangelho de Mateus, dentro da ordem cronológica dos livros, né? Bom, em primeiro lugar, nós estamos estudando um panorama, e você se recorda o que é um panorama quando nós abordamos essa disciplina em Antigo Testamento. O panorama, diferente da disciplina que estávamos tratando anteriormente, ele não vai se ater a trabalhar temáticas específicas. Por exemplo, a sistemática, ela vai trabalhar a sistematização de temas. Então, o que a Bíblia tem a dizer a respeito da escatologia, do fim dos tempos? Vamos encontrar diversos livros e diversos temas que abordem esse assunto. O que a Bíblia tem a dizer a respeito da cristologia? Quais são os textos que formam o escopo teológico que nos dão embasamento para compreender quem Cristo é em sua pessoa? Diferentemente, o panorama, ele trabalha cada livro. Então, o livro de Gênesis, quem foi o autor, qual foi a sua data, a ocasião da escrita, qual era o contexto do momento da escrita, quem foram os destinatários desse livro e qual é o propósito desse livro. Ou melhor dizendo, quais são os principais temas, o que esse livro quer apresentar. Assim faremos também com as epístolas, com as cartas, com os evangelhos, tratando do contexto do Novo Testamento. Mas para entendermos o Novo Testamento, temos antes que imergir no contexto, ainda que brevemente, do mundo do Novo Testamento e o cenário que o antecede, que é o cenário interbíblico. Pois bem, falarmos do cenário interbíblico é falarmos a respeito de alguns elementos, sejam eles políticos, sejam eles religiosos, sejam eles geográficos. Essa aqui seria a região de Israel, ou melhor dizendo, na época dos romanos foi denominada Palestina, da época de Jesus. Então, o que é a Palestina? A Palestina significa literalmente a terra dos filisteus. Foi um apelido jocoso que os romanos deram a essa região, pois ali anteriormente habitavam filisteus, e para irritar os judeus, os romanos deram esse nome a essa região. Mas para os judeus, tal região denomina-se Israel. Outrora denominava-se Canaã. Então depende do ponto de vista e do momento. Aqui nós temos essa região de Israel dividida em províncias romanas, província romana da Judéia, província romana da Idumeia, Samaria, Pérea, Galiléia, Decápole, que são 10 cidades gregas, e regiões anexas. E quando nós falamos sobre período intertestamentário, um nome que nos evoca imediatamente a esse período é o nome de um general, de um rei, de uma figura mítica, uma figura histórica e uma figura extraordinária que viveu no período por volta ali do século IV antes de Cristo, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi senhor do antigo Ocidente e também do antigo Oriente no período intertestamentário, e o modo de vida grego vai imperar em todo o mundo conhecido por causa dos avanços dos exércitos de Alexandre o Grande, o que vai influenciar diretamente na formação do cenário bíblico do Novo Testamento. Então vamos lá. Uma definição do período intertestamentário.
Os 4 séculos entre o final da história do Antigo Testamento e os primórdios da história do Novo Testamento compreendem o período intertestamentário, ocasionalmente chamados os 400 anos de silêncio, porque não houve uma manifestação de voz profética, né? Houve muita movimentação histórica, religiosa, inclusive espiritual, mas não houve o levantar da ação profética como nós víamos no Antigo Testamento. Por isso é chamada de os 400 anos de silêncio. Inclusive, algumas Bíblias antigas têm uma página em branco simbolizando, ou 4 páginas em branco, sinalizando esse período de silêncio profético entre o Antigo e o Novo. Durante esse ato é que Alexandre o Grande tornou-se o senhor, do Antigo Oriente Médio, período que reinou o modo de vida grego no Antigo Oriente, chamado de helenismo. Aqui mais uma vez um mapa com outra configuração e algumas cidades importantes aqui nesse mapa, né? Como você pode ver, cidade de Jerusalém, ao centro da Judéia. Vamos ver na região da Galiléia a cidade de Nazaré, que foi onde Jesus nasceu, Cafarnaum, onde Jesus cresceu, e outras cidades importantes no contexto bíblico. Quais são os tópicos fundamentais que nós vamos estudar nesse momento a respeito do período intertestamentário? Em primeiro lugar, o que é o helenismo, a importância do grego koiné, os Ptolomeus, Seleucidas, Macabeus e os judaísmos. Bom, quando nós começamos a ler o Novo Testamento, é interessante que você percebe que há uma mudança brusca na forma que as narrativas estão sendo apresentadas. Sabe quando você está tendo uma conversa com alguém e de repente o assunto muda de forma brusca? Então é semelhante, é como se você estivesse lendo um livro e a tônica do livro mudasse. Mesma coisa acontece no cenário do Novo Testamento. Por que que os personagens mudam assim? Por que que os personagens, logicamente, vão sendo substituídos, né? Mas eu digo, por que que a linguagem muda? Por que que o estilo muda? A resposta para isso é basicamente o período intertestamentário. O que ocorreu nesse meio tempo que fez com que o contexto histórico, geográfico, religioso, filosófico, social, econômico mudasse para os habitantes da Galiléia, os habitantes da Judéia, os habitantes da antiga Israel. Um dos fatores primordiais vai ser o chamado helenismo. O helenismo foi um movimento, vamos colocar assim, ou foi um modo de vida em que o estilo de vida grego foi difundido em todo o Antigo Oriente, pelo menos em todas as regiões que foram dominadas pelo avanço militar de Alexandre o Grande. Então, helenismo remete-nos sempre ao modo de vida grego, à língua grega, à cultura grega, à religião grega, inclusive, e à filosofia grega. Então, quando Alexandre o Grande, que era filho de Filipe, o macedônio, ele invadiu a região da antiga Israel, da Palestina, Palestina tornou-se depois, mas invadiu Israel, Judá, ele implantou o modo de vida grego ali naquela região. Semelhantemente aconteceu na Índia. Alexandre o Grande, ele atravessou Israel, ele atravessou o Egito, ele percorreu o antigo território da Rússia e chegou até mesmo à Índia. E por onde ele passou, o estilo de vida grego helenista foi sendo implementado. É por isso que o Novo Testamento é escrito em grego, porque passou-se a falar o grego. Ele foi enviado, Alexandre o Grande, para estudar com Aristóteles quando tinha apenas 13 anos de idade. Então ele se apaixonou pela cultura grega e quis ser um grande pioneiro desse movimento. Quando tinha 20 anos, seu pai foi assassinado e ele assumiu o trono da Macedônia. Alexandre invadiu e conquistou a Palestina, o Egito,
tornou-se faraó. O Império Persa, a região ali da Turquia, a região do Iraque, do Irã, hoje, antigamente era o Império Persa, até adentrar na Índia. Inclusive invadiu e tornou-se rei da Babilônia. O Império Persa dominava ali onde Nabucodonosor dominou, na região da Babilônia, cidade de Assur e outras cidades ali daquele império. Então, ele adentrou até a Índia, onde seus soldados, fatigados, não aceitaram mais continuar. Antes de voltar, ele erigiu 12 altares aos deuses e uma coluna onde gravou: "Aqui parou Alexandre", um marco da sua conquista. Com suas conquistas, o modo de vida grego também foi difundido. O grego koiné tornou-se o idioma ou a língua franca comumente usada no comércio e na diplomacia. Ao aproximar-se da época do Novo Testamento, o grego era a língua comumente falada nas ruas até da própria Roma, onde o proletariado falava o latim, mas a grande massa de escravos e libertos falava o grego. Então veja, haviam 3 idiomas hegemônicos na antiga Israel. O hebraico, por ser a língua mãe, a língua nativa. O aramaico, pela influência do cativeiro babilônico, onde, tendo retornado da Babilônia, trouxeram consigo a herança do aramaico, que era uma língua prima, do mesmo tronco do hebraico, línguas semíticas. E também o grego, pela influência do helenismo. Então, provavelmente, Jesus e seus discípulos eram trilíngues, como vão defender alguns estudiosos, como Robert Gundry. Quando houve um ponto de transição entre a vida de Alexandre e o Novo Testamento? Bom, ante o falecimento de Alexandre, com a idade de 30 anos, 33, seus principais generais dividiram o império em 4 porções, 2 das quais são historicamente importantes para o pano de fundo e desenvolvimento histórico do Novo Testamento: a porção dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Aí eu quero que você preste bastante atenção aqui. Quando Alexandre o Grande morreu, ele dividiu o seu império entre os seus 4 generais, 2 dos quais serão importantes, diria fundamentais para a compreensão do pano de fundo do Novo Testamento como nós o conhecemos. Eu gostaria que você gravasse e registrasse nas suas anotações aí estes 2 nomes: os Ptolomeus e os Seleucidas. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, no capítulo 8. Daniel 8. Versículo 19 a 22. Aqui no contexto de Daniel, capítulo 8, ele está tendo visões a respeito dos últimos eventos do fim dos tempos, dos eventos dos fim dos tempos. E Daniel tem uma visão de 2 animais que enfrentam-se aqui, simbolizando reinos. Versículo 19. E eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Então vamos lá. Qual foi a imagem que Daniel teve em suas visões, que está sendo interpretada agora pelo anjo? Ele viu um carneiro, e esse carneiro, ele possuía 2 chifres, sendo um mais alto que o outro. Esses 2 chifres estão sendo interpretados aqui pelo anjo como os reinos da Média e da Pérsia. O fato deles serem um mais alto do que o outro talvez simbolize o poder de um reino sendo superior ao outro. Lembra, quando Nabucodonosor
foi deposto do poder, Ciro o Grande reinou em seu lugar, e ali o reino da Média e da Pérsia foi estabelecido. Na verdade, Nabucodonosor morreu, o seu filho, acredito que Nabopolassar, que reinou em seu lugar, foi aquele do episódio que tomou os utensílios do templo para banquetear-se aos deuses pagãos, e uma mão apareceu dando a sentença na parede do filho de Nabucodonosor. Então Ciro invadiu, os medos e os persas invadiram aquela região. Posso estar errando com relação à precisão do nome, talvez tenha sido Ciro ou Dário. Daqui para o fim da aula eu recordo para você, mas o importante é que foram os reis da Média e da Pérsia, ok? Então primeiro os babilônicos, depois os medo-persas. E aqui ele está falando que esse carneiro possui 2 chifres, representando o reino da Média e da Pérsia, que estão reinando juntos ali. Esse carneiro, ele foi enfrentado por um bode peludo que possuía um chifre no meio da testa. E esse bode peludo, ele é dito aqui pelo anjo, que é o rei da Grécia. Quem era o rei da Grécia? Alexandre o Grande. E ele fala que esse bode peludo, ele venceu o carneiro, porém o seu chifre se quebrou. E quando o chifre se quebrou, levantaram-se 4 menores chifres no lugar desse chifre central. E aí nós temos a interpretação bíblica relacionada à história. O chifre central era Alexandre o Grande, quebrou-se, ou seja, após a morte de Alexandre, surgiram 4 chifres. Os 4 generais de Alexandre: Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco e Antíoco, Ptolomeu, Lisímaco, e me falta o nome do 4º general agora. Deixa eu me recordar. E Cassandro. Obrigado, Hugo. Então, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então, foram os 4 generais que reinaram no lugar de Alexandre, mas eu quero dar um destaque aqui para esses 2 generais, Ptolomeu e Seleuco, porque eles vão atuar na região de Israel. Bom, os Ptolomeus foram a dinastia que ficou responsável, que ficou responsável por governar a região do Egito. Então, vamos lá pensar em um mapa de Israel. Vou tentar te situar aqui. Eu vou abrir o Paint para a gente fazer apenas uma básica representação. Quero que você imagine que Israel seria esse estreito litorâneo bem aqui entre o deserto de um lado, aqui seria o deserto, e aqui seria o mar. Abaixo do reino de Israel, nós temos o Egito. Preciso transmitir a tela, né? Perdão. Vamos lá. Só mudar aqui. Ok, desculpa. Voltamos. Então, imagine que esse estreito aqui no centro seria Israel. De um lado, eu falava que nós temos o deserto, abaixo, à direita, né? E à esquerda nós temos o mar Mediterrâneo. Abaixo de Israel nós temos o Egito.
E acima de Israel, nós temos a região da Mesopotâmia, ou a Síria. Aqui seria a Síria, antiga Síria. O Egito, e aqui seria Israel. Vou colocar ISR. Meio difícil de escrever aqui, mas vamos lá. Então, o que é importante você compreender? Nessa região aqui do Egito, após a divisão do reinado de Alexandre, a dinastia que ficou responsável pelo governo do Egito foram os Ptolomeus. Acima, os que ficaram responsáveis pelo governo do reino da Síria, ou da antiga Babilônia, ou da antiga Mesopotâmia, foi a dinastia dos Seleucidas. Ok? Sendo que a capital do Império Ptolomaico, situado no Egito, é a cidade de Alexandria. Cidade muito importante para o desenvolvimento do cristianismo. Nos primeiros séculos, a cidade de Alexandria vai ser uma cidade que vai abrigar uma colônia muito grande de cristãos, e daqui vão sair igrejas importantes no desenvolvimento histórico do cristianismo, enquanto, vamos colocar assim, uma instituição religiosa a partir do estabelecimento da Igreja Católica, eu me refiro. A cidade de Alexandria, que vamos ter bispos como o bispo Alexandre. Daqui vai sair o famoso Ário de Alexandria, que foi um herege, foi condenado no Concílio de Nicéia, enfim. Mas essa cidade, ela vai situar a capital do Império Ptolomaico, com sede no reino do Egito. A Síria vai ser o oposto do reino Ptolomaico, sendo governado pelos Seleucidas, com a capital na cidade de Antioquia. Você já ouviu falar de Antioquia na Bíblia. Em Atos, no capítulo 8, se não me falha a memória, irrompe um grande avivamento a partir da cidade de Antioquia da Síria, com a presença de Barnabé e Saulo. Antioquia era sempre o ponto de partida das viagens missionárias de Paulo. Então, Antioquia é a cidade capital do Império da Síria, da dinastia dos Seleucidas. Gravou essas informações os Ptolomeus, Alexandria, no Egito. Por que Alexandria? Alexandria vem da cidade fundada por Alexandre. E Antioquia vem do nome Antíoco. Antíoco foi o epíteto que alguns imperadores seleucidas tomaram para si, e a partir deste nome foi fundada a cidade de Antioquia. Um dos mais conhecidos imperadores seleucidas que vão fazer parte do cenário bíblico, de alguma forma, seria Antíoco IV Epifânio. Esse Antíoco IV Epifânio vai ser abordado por nós um pouco mais à frente, mas ele vai ser
um dos responsáveis pela formação do cenário neotestamentário, inclusive da formação dos partidos dos fariseus e dos saduceus. Bom, então agora que já entendemos um pouco desse mapa do antigo Israel e um pouco dos dois governos, vamos entender um pouco mais a respeito dessas dinastias. Deixa eu só retornar aqui para a nossa apresentação, com licença. Muito bem. Então, a dinastia governante daquela fatia do império, situada no Egito, veio a ser conhecida como a dos Ptolomeus. Cleópatra, que morreu no ano 30 a.C., foi o último membro da dinastia dos Ptolomeus. Após a morte de Alexandre, a Judéia ficou sob o domínio deles. Então, veja, Cleópatra foi a última governante da dinastia dos Ptolomeus. Ela está relacionada de alguma forma com o contexto bíblico. Neste período, os judeus gozaram de boa liberdade, podendo observar a lei, o culto e seus costumes. Foi neste período que a Septuaginta foi produzida. Muitos judeus residiam no Egito e ali adotaram um modo de vida helenista, surgindo então uma nova classe, a de judeus helenizados ou habitantes ou habilitados na cultura grega, semelhantes a Paulo ou a Filo de Alexandria. O que eu quero dizer aqui? A partir da separação entre os governos ptolomaicos e Seleucida, uma colônia muito grande, muito imponente de judeus se estabeleceu na cidade de Alexandria. E ali houve uma acepção, ou melhor, houve uma adequação em parte desses judeus ao modo de vida grego. Então, houve agora uma divisão entre dois grupos de judeus. Os judeus tradicionais, vamos colocar assim, ou ortodoxos, e aqueles que são chamados de judeus helenizados ou helenistas, que foram os que assimilaram, houve uma assimilação do modo de vida grego entre esses judeus. Inclusive foi nesse período que surgiu a chamada Septuaginta, você lembra, né? LXX, significa 70 em numeral romano. A Septuaginta foi a tradução grega do Antigo Testamento pedida pelo rei de Alexandria, um Ptolomeu, não lembro exatamente qual foi o Ptolomeu, que solicitou uma cópia do Antigo Testamento para a língua grega. Afinal, eles falavam o grego e haviam muitos judeus ali, eles queriam a tradução do Antigo Testamento para o grego. Provavelmente foi a Bíblia, provavelmente não, foi a Bíblia que os apóstolos e Jesus utilizaram no contexto do Novo Testamento. Os Seleucidas. O Império Seleucida tinha por centro a Síria, como nós vimos, e Antioquia como sua capital. Alguns dentre a casa ali reinante receberam a alcunha de Seleuco, mas diversos outros foram chamados Antíoco. Haviam aqueles que se denominavam como Seleuco e haviam aqueles que se denominavam como Antíoco, de onde vem a cidade de Antioquia. Antioquia da Síria, Antioquia da Psídia. Os Seleucidas, eles tentaram em alguns momentos conquistar a região da Palestina, por invasão, por alianças matrimoniais que ocorreram em fracasso, até que Antíoco III derrotou o Egito em 198. Então veja, eu acabei não mencionando, com licença, mas os Ptolomeus, que dominavam a região do Egito, eles eram responsáveis também politicamente e militarmente pela região da Palestina, pela região de Israel. Então eles governavam a região do Egito e a região de Israel. Nesse período, os israelitas gozavam de certa liberdade, como nós mencionamos anteriormente. Eles podiam cultuar normalmente a Yahvé, eles podiam observar o seu sábado e coisas semelhantes. Houve uma tentativa de domínio
da região de Israel por parte dos Seleucidas. Só que todas elas ocorreram sem sucesso, até que Antíoco III derrotou o Egito, como nós estamos lendo aqui, e invadiu a região de Judá. E essa mudança ela vai ser muito gradativa. Eles invadiram, só que não mudaram bruscamente o modo de vida judaico. Então, aos poucos, a cultura grega ela foi se inserindo de forma mais violenta na região de Judá. Mas até então a situação permaneceu inalterada, piorou quando os reis insistiram na helenização da Judéia. Primeiro com um processo de influência cultural, depois em forma de perseguição religiosa. E aí nós vamos entender algumas figuras que vão ser pontuais, ou que vão estabelecer um ponto de ruptura no modo de vida grego, que vai resbalar na formação dos nomes que nós conhecemos no Novo Testamento, como os zelotes, como os fariseus, como os saduceus, como os essênios e outros. Bom, um dos reis seleucidas foi Antíoco IV Epifânio, talvez o rei mais perverso de todo o Império Grego daquela época. Ele era o rei da Síria e levou às últimas instâncias um programa de helenização da Judéia, das cidades dominadas pelo reino seleucida. Ele queria implementar uma unidade. E como é que você implementa a unidade? Estabelecendo a mesma religião, a mesma política e o mesmo modo de vida em todas as suas colônias. Quando você estabelece hegemonidade, você estabelece controle. Foi isso que Antíoco IV tentou fazer. O problema é que, diferente das outras regiões, das outras cidades, em que o modo de vida grego ou o modo de vida politeísta foi implementado, em Israel há um valor muito caro, que é o valor do monoteísmo. Eles haviam retornado do cativeiro babilônico e foram ali curados do monoteísmo, que foi do politeísmo, e esse cativeiro foi uma consequência do seu pecado. Então você não vê mais nas páginas do Novo Testamento, depois do retorno do cativeiro, nenhum episódio, pelo menos eu não me recordo de nenhum episódio de idolatria. Antes haviam vários, depois do cativeiro não. Então Israel não aceita ser subjugado novamente por nações estrangeiras, por nações gentílicas, e principalmente cultuar os seus deuses. Então, estabelecer isso na Babilônia é uma coisa, estabelecer isso no Egito é uma coisa, agora estabelecer isso em Israel, o buraco é mais embaixo. Então, várias mudanças foram feitas por Antíoco Epifânio. Uma delas foi a negociação do cargo do sumo sacerdote mediante uma abordagem totalmente política. Então, sob o domínio de Antíoco Epifânio, o sumo sacerdote judeu Onias III foi substituído pelo irmão dele, Jasão, que era um helenizante. Então, agora não importa mais a hereditariedade ou a vinculação paternal de família para a substituição do cargo de sumo sacerdote. Antíoco Epifânio está colocando no seu lugar aquele que mais lhe agrada do ponto de vista político, inclusive o que paga melhores ofertas para ele. Então, se um sumo sacerdote paga vamos colocar assim, um tributo maior, ele vai ser colocado, mas se o outro substitui, ele é deposto. Então é uma questão de comércio. Em terceiro lugar, Antíoco Epifânio ele agiu diretamente na cultura judaica. Sob o domínio dele, foram erigidos ginásios, um ginásio com uma pista de corrida adjacente, e ali rapazes judeus se exercitavam despidos, à moda grega. Era costume nos ginásios gregos que os exercícios físicos eles fossem realizados com os atletas pelados, né? Havia ali um envolvimento também pagão no meio
exercício no meio dessas Olimpíadas. Geralmente uma oferenda a Zeus olímpico era oferecida e juntamente com isso eram abertos os jogos. Então os judeus eram obrigados a participar desses jogos nus e sentiam-se envergonhados porque eles tinham marcas de circuncisão. E quando eles estavam expostos ali diante dos gentios, eles eram debochados dos gentios, vão nos informar alguns historiadores. As competições de corredores eram inauguradas com invocações feitas a divindades pagãs, e até sacerdotes judeus chegaram a participar de tais acontecimentos. Bom, mais uma vez, Antíoco Epifânio faz uma substituição do sumo sacerdote. Antíoco fez a substituição do seu próprio indicado Menelau por outro helenizante, que oferecera a Antíoco um tributo mais elevado. Este provavelmente sequer fazia parte da linhagem sacerdotal, causando no povo indignação em decorrência da banalização da linhagem sacerdotal antilevítica, agora dada aos que mais pagassem. Então lembra, haviam dois grupos dentro de Israel. Os helenizantes, que eram aqueles que se deixaram se assimilar pelo modo de vida grego de alguma forma, e os judeus fiéis à palavra, aqueles que se separaram e não aceitaram essa helenização. Bom, o processo de helenização incluía a frequência aos teatros gregos, a adoção de vestes do estilo grego, cirurgias que visavam a remoção das marcas de circuncisão e a mudança de nomes hebreus por gregos. Agora, o limite, o ponto de maior absurdo ocorreu quando Antíoco Epifânio, em 168 a.C., entrou no templo, coisa que não lhe era permitida, apenas no átrio dos gentios. E além de entrar no templo, ele entrou no Santo dos Santos, que nem o sacerdote entrava, só o sumo sacerdote. E não só entrou no Santo dos Santos, como sacrificou ali e sacrificou um porco, um animal imundo para os judeus e proibido nas prescrições levíticas. Então, ele cometeu um ato repugnante, que inclusive é mencionado no livro de 1º Macabeus, a 1º e 2º Macabeus, e provavelmente uma das referências que Daniel faz ao chamado abominável da desolação seja uma referência também a Antíoco Epifânio, como um tipo do anticristo que vai vir. Antíoco Epifânio seria a representação histórica, a abominação desoladora, o sacrifício abominável que foi apresentado do anticristo que fará isso mais uma vez no futuro. E não só ele realizou esse sacrifício, como ele também obrigava os judeus que sacrificassem a ídolos pagãos. E é aí que nós vamos ter um momento de rebelião em Israel, a partir dos chamados Hassidim. Quem são os Hassidim? Os Hassidim são, ou trazendo para o português, os assideus, são aqueles que não se conformaram com o modo de vida grego, que eu havia falado há pouco, e apresentaram algum tipo de resistência. Ainda que não uma resistência do modo militar, mas uma resistência filosófica, uma resistência religiosa, uma resistência moral, uma resistência do tipo uma resistência ética a esse modo de vida. A partir da dominação seleucida em 198, o judaísmo dividiu-se em dois segmentos. Os Hassidim, que são os assideus, e é uma tradução literal para piedoso, os que mantiveram o rigor da lei, e os helenistas. Inclusive lá em Atos capítulo 6, versículo 1, você vai ver que há uma discussão dentro da igreja primitiva porque as viúvas dos helenistas não estavam participando da divisão diária. Então, não necessariamente os helenistas são pagãos, mas são aqueles que adotaram de alguma forma ou assimilaram de alguma forma o modo de vida grego, a língua, a filosofia, são hábeis na filosofia, na cultura, os estudos e etc. Mas aqui no contexto
da dominação seleucida, havia um envolvimento religioso, inclusive com o paganismo, né? E os ascideus se opuseram a Antíoco e ele acabou os reprimindo com violência. A cidade foi saqueada, rebeldes foram mortos, mulheres e crianças foram escravizadas e cópias das escrituras foram queimadas, inclusive a circuncisão proibida. Houveram diversos movimentos de revolta pontuais, mas não houve nenhum tipo de organização armada. Até que nós falamos em uma organização militar do tipo milícia, do tipo pequeno exército que foi estabelecido em Israel, que se opôs à dominação seleucida, da revolta dos Macabeus. Essa resistência se fez sentir prontamente a partir da família de Judas Macabeu, ou mais precisamente da família de Matatias, que era o patriarca dessa família, e Judas foi o líder da rebelião, um dos seus filhos. Vamos ler aqui o relato. Na aldeia de Modim, um agente real de Antíoco instou com um já idoso sacerdote de nome Matatias, que desse exemplo aos habitantes da aldeia oferecendo um sacrifício pagão. Então vejam, a comissão do Antíoco Epifânio chegou em uma cidade chamada Modim, uma pequena vila de Israel, e obrigou ali a família de Matatias a oferecer um sacrifício pagão. Pediu que Matatias oferecesse esse sacrifício e prontamente Matatias se recusou. Entretanto, um outro judeu que estava ali no ajuntamento tomou a frente e decidiu oferecer o sacrifício para não serem subjugados pelos soldados gregos. E quando esse homem judeu tomou a frente para oferecer sacrifício, Matatias avançou contra ele e tirou a vida. Matou o agente real, demoliu o altar e fugiu para a região montanhosa na companhia de 5 de seus filhos e de seus simpatizantes. Então eles atacaram ali a comitiva grega, mataram o compatriota deles que havia concordado em oferecer o sacrifício e fugiram com os seus filhos e simpatizantes. Inclusive fugiram para regiões montanhosas e houve ali um grupo desses que participaram dessa rebelião que ainda no início, no momento inicial da formação dos Macabeus, era um sábado, e por ter sido um sábado, eles não ofereceram resistência e foram todos mortos pelo exército dos gregos que os perseguiram. E aí eles fizeram um acordo, os Macabeus, de que mesmo que fosse o sábado, eles estariam dispostos a lutar, porque assim seria a única forma de manter a dinastia judaica viva, senão todos seriam exterminados. Então, a revolta dos Macabeus foi o primeiro movimento armado em Israel que se opôs ao avanço dos exércitos seleucidas contra o modo de vida judaico, querendo estabelecer o modo de vida grego. Essa família dos Macabeus também é chamada de família dos Asmoneus, por causa do nome de Asmon, que foi o bisavô de Matatias. Então, Macabeus ou Asmoneus é a mesma coisa. Macabeu significa martelo, conferido a Judas, que era Judas Macabeu, um dos filhos de Matatias. Ele foi o líder da rebelião. Judas Macabeu encabeçou uma campanha de guerrilha, uma milícia, uma guerrilha capaz de ter um sucesso extraordinário, até que eles se vissem capazes de derrotar os sírios em campo de batalha regular. Eram ataques pontuais, ataques de guerrilha a comitivas, a carros gregos, a pequenos grupos, até que eles se tornaram um exército formado, foi capaz de enfrentar no campo de batalha regular o exército grego. Em 165, finalmente, os Macabeus recuperaram a liberdade religiosa, conseguiram expulsar os gregos ali da região, consagraram novamente o templo, conquistaram a Palestina e expeliram as tropas sírias da cidadela que ocupavam Jerusalém. E até hoje os judeus celebram essa data chamada de Hanukkah. A festa do Hanukkah, que ocorre anualmente em Israel, é celebrada em memória à vitória dos Macabeus contra a dominação grega.
Em 160 a.C., Judas morreu em combate, sendo sucedido por seu irmão Jonatas. Então, o irmão de Judas sucedeu a guerrilha, sucedeu o império. O império não, ainda não é império, né? Mas sucedeu o exército que era dominado por Judas. E após a sua morte, o governo chegou a Simão, garantindo um estado livre e protegido, inclusive aliado do Império Romano, que estava ali no seu momento incipiente, acumulando para si o cargo de sumo sacerdote e etnarca. Ele era chefe do grupo étnico, ou seja, político, e também ele era o sumo sacerdote, o chefe religioso. Uma situação inédita desde o exílio da Babilônia. Então veja, eles foram dominados na história de Israel por egípcios, passaram 400 anos como escravos no Egito, foram levados para a Terra Prometida, né? Viveram ali em uma intensa guerra contra os filisteus e os cananeus. Depois, eles foram levados para o cativeiro assírio, o reino do norte. O reino do sul foi levado para o cativeiro babilônio. Então, poucos momentos Israel soube que era liberdade, a não ser no apogeu do reino davídico e de Salomão, em que a extensão do governo era enorme e houvia tempos de relativa paz por causa do poderio militar de Davi e Salomão. Mas agora se repete mais uma vez essa situação, em que os macabeus, eles são um grupo étnico e um pequeno reino, o reino dos macabeus, em Israel livre de todas as dominações estrangeiras que pudessem ocorrer. Eles conseguiram se libertar e esse evento é celebrado pelos judeus. Os nomes mais populares na época de Jesus em Israel eram os nomes da família dos macabeus, Jonatas, Judas, por isso que você vai ver muito Judas, né, no Novo Testamento, eram nomes populares. Fiz uma pesquisa na época do meu TCC e eu abordei esse assunto, né? Eu verifiquei esse assunto. Mas infelizmente, há muitos detalhes aqui na história, eu quero ser bem objetivo, não vai ser tão interessante para você. Eu quero pontuar que a história dos macabeus começou com um movimento de piedade e zelo pela fé e libertação, se tornou numa disputa sanguinária de poder a partir da própria família. Então, entre os irmãos, houve ali um jogo de interesses e uma verdadeira guerra civil. Um começou a lutar contra o outro, e diante dessa instabilidade em que dois irmãos estavam guerreando pelo poder e pelo trono da própria Israel, o Império Romano viu essa fragilidade no governo e então invadiu a nação de Israel. Então deu para compreender? Veja, Israel volta do cativeiro babilônico e Israel está debaixo do domínio persa, medo-persa. Alexandre o Grande, ele invade a região de Israel e todas as regiões adjacentes e toma essas regiões. Agora Israel está debaixo do domínio grego. Alexandre o Grande morre e quem governa a região do Egito e de Israel são os Ptolomeus. Quem governa a Síria são os Seleucidas. A Síria invade e vence, tomando Israel da mão dos Ptolomeus, e agora começa um programa de helenização muito forte nessa região, especialmente com o governo de Antíoco IV Epifânio, e obriga os judeus a não guardarem o sábado, oferecer sacrifícios pagãos, e em um momento de muita aflição, surgem os ascideus, que são os primeiros a se oferecer alguma resistência, ainda que não militar. Foram, entretanto, massacrados pelo governo de Antíoco, até que levanta-se uma resistência militar, uma resistência com a família de Matatias, os macabeus. A revolta dos macabeus expulsa os gregos de Israel e eles conseguem gozar ali de um bom período, algumas décadas, aproximadamente 100 anos de liberdade dentro de Israel, com um governo genuinamente judaico. Entretanto, a própria família começou uma espécie de Game of Thrones ali, de luta pelo poder, luta
sanguinária pelo trono, e entre essas intrigas e reviravoltas há uma debilidade no governo. Dois irmãos estão lutando entre si, e Pompeu, que era o general romano, ele vê essa fragilidade no governo judaico e invade e toma Israel da mão dos judeus. Agora Israel está de novo debaixo do poderio estrangeiro. É assim que surge no Novo Testamento o governo romano na época de Jesus. Você compreendeu um panorama da história política e religiosa do Novo Testamento, do período testamentário, até a chegada do Novo Testamento, até aqui. Por isso que, quando Jesus nasce, Herodes é o governante sobre a Judéia e César é o governante de todo o Império Romano, inclusive da região de Judá. Bom, vamos avançar um pouco mais. Estamos chegando no fim da aula. E nós falamos sobre os judaísmos, então. Por que judaísmos? Porque não há um único judaísmo nesse período. Há movimentos judaicos distintos devido a esse cenário muito conflituoso. Eu oriento você a ler o livro de primeiro Macabeus, para você compreender o que aconteceu nesse período intertestamentário. Não é um livro canônico, não é um livro de inspiração divina, mas é um livro que traz informações históricas muito boas. É nesse tempo, nessa reviravolta política, que surge o movimento dos fariseus. Os fariseus literalmente significa separados. Eles descenderam dos hassideus. Lembra dos hassidins, que foram aqueles que decidiram não se contaminar com o modo de vida grego? E mais uma vez o movimento de resistência política, um movimento de resistência contra o modo de vida helenista, que estava concentrando em si o poder religioso e político, contratando inclusive exércitos mercenários e cobrando impostos de maneira desenfreada. Há uma diferença, vamos lá. Enquanto que os asmoneus surgiram no contexto da dominação grega, os fariseus surgiram no contexto da dominação judaica, dentro do governo dos macabeus. Só que, ainda dentro do governo dos macabeus, há ali uma corrupção política muito forte. Como? Eles estavam concentrando em si mesmos o poder religioso, político, haviam mandos e desmandos, havia corrupção e não uma centralização na obediência da lei. Estavam cobrando impostos de maneira desenfreada, contratando exércitos mercenários de gentios para trabalhar para o governo de Israel. E por isso havia uma resistência judaica fiel à lei de Deus, que não se contaminou com esse modo de vida, que seria os fariseus. Ali surgiram os fariseus. Então a gente pensa muito, os fariseus, né? Você é um fariseu, como algo negativo, pejorativo. Mas o movimento dos fariseus surgiu inicialmente com uma iniciativa piedosa, uma iniciativa de se separar e obedecer à lei. Entretanto, João Hircano, o sucessor dele, Alexandre Janeu, que foi um dos reis macabeus, mandou crucificar uma centena de fariseus, trucidando suas mulheres e seus filhos diante dos seus olhos. Então a história dos fariseus é uma história de piedade inicialmente, começou com uma boa iniciativa, e uma história de luta e uma história de resistência que acabou, pelo seu desejo de serem observantes da lei diante dos mandos e desmandos, acabaram levando isso ao extremo do legalismo, ao ponto de chegar na época de Jesus e eles discutirem se uma galinha que choca no sábado constitui trabalho ou não, ao ponto de dizer que uma mulher não pode se olhar no espelho no sábado porque ela pode ver um cabelo branco, cair em tentação, puxar o cabelo branco seria trabalho, ao ponto de ser proibido, ser questionado, cuspir no chão no sábado, porque o cuspe levantaria a terra. Isso seria arar a terra no sábado. Então veja, levou-se para um extremo. Jesus vai dizer que eles são hipócritas, invalidam a lei de Deus em prol
dos seus próprios mandamentos, suas próprias tradições humanas, mas surgiu como um movimento piedoso. Eles queriam observar a lei de Deus diante da corrupção que havia no governo judaico. Marcossini vai apontar que os fariseus possuíam como características o rigor quanto à observância da lei, os sacrifícios, os tributos, as oblações, que são lavagens cerimoniais, né? Tudo para eles estava dentro da categoria do puro e do impuro, haviam as festas, o sábado e os 613 preceitos como um todo, ou seja, eram observantes natos da lei. Consideravam santos e justos, distribuíam de maneira ostensiva esmolas ao povo para serem vistos, né? E sua teologia está fundamentada na crença da imortalidade da alma, ou seja, acreditavam que após a morte havia vida no mundo pós-vida, né? No mundo pós-mortem, ou seja, na eternidade. A ressurreição, criam que havia ressurreição dos mortos e dos corpos, como é mencionado no Antigo Testamento, e a existência de anjos e da providência divina. A teologia de Jesus, vão dizer muitos estudiosos, está muito alinhada com a dos fariseus. A teologia de Jesus é farisaica. Por isso que Jesus fala, façam o que eles dizem. Eles estão corretos no modo de dizer deles. A prática deles que é hipócrita. Então Jesus cria na imortalidade da alma, Jesus cria na ressurreição, Jesus cria em toda a lei, Jesus cria não só no Pentateuco, como criam os saduceus, ele cria nos profetas também, como os fariseus. A teologia de Jesus, de certo modo, é farisaica, pode parecer estranho dizer isso, mas até certo ponto sim, era mais tradicional, né? Porque a prática de Jesus era verdadeira, a prática dos fariseus era hipócrita. Entre os seus aproximadamente 6.000 membros, alguns creram em Jesus, tal como Nicodemos e como Paulo. Haviam duas escolas farisaicas, a de Hillel, que era mais liberal, era mais, vamos dizer assim, permissiva com relação a algumas coisas, e a de Shammai, que era mais radical. Geralmente, um fariseu ele tinha alguma profissão, né? Poderia ser um escriba, mas alguns tinham profissões comuns, como pastores, como fazedores de tenda, como Paulo, e profissões diversas. Não eram necessariamente homens ricos. Ricos eram os saduceus, que eram a aristocracia religiosa do antigo Israel e dominavam o templo. Gandhi destaca que alguns fariseus proibiam, eu já falei sobre isso, né? Falando a respeito do modo de vida hipócrita deles. Jesus criticou a hipocrisia dos fariseus ao invalidar a lei de Deus em favor de suas tradições. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 9, veja comigo. Marcos 7, 9. A gente vai fazer essa aula um pouco mais extensa, porque eu acredito que eu tenha ministrado ela em 3 aulas presenciais no seminário. E aí a gente fazendo uma única aula, você já consegue matar boa parte do conteúdo do Novo Testamento. Vamos lá, Marcos capítulo 7, versículo 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois quando Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe será punido de morte, vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe. Essa passagem aqui, Jesus está dizendo, olha, vocês invalidam a lei de Deus em prol dos seus mandamentos humanos. Moisés disse, honrai pai e mãe, mas vocês dizem é corbã. O que é corbã? Corbã era justamente uma tradição judaica, uma tradição farisaica, em que eles poderiam espoliar os seus bens no templo, e por isso, pelos seus bens estarem espoliados no templo, eles tornavam-se desobrigados dos seus cumprimentos financeiros com seu pai e com sua mãe. Ele poderia utilizar os seus bens, mas ele não era obrigado a honrar pai e mãe com os seus bens, sustentando pessoas idosas, porque os seus bens estão espoliados no templo. Isso daí era uma tradição judaica. Eles acreditavam que junto com a lei de Deus que foi dada no Sinai, 613 mandamentos e os 10 mandamentos, foi dada também uma lei oral.
E essa tradição oral ela foi passada de pai para filho, chamada de Mishnah, ou chamada também de Talmud. Talmud, a Mishnah é a tradição oral. O Talmud são essas tradições orais com comentários escritos, né? Existe o Talmud babilônico, o Talmud, etc. Então, se ouviu falar em Talmud, Mishnah ou Guemará, você está falando de tradição oral. Inclusive, o Corban é uma tradição oral. Mas na Bíblia, nós não temos qualquer tipo de referência a Deus ter dado uma tradição oral. Nós vemos a prática deles através da tradição oral. A tradição oral é uma espécie de complemento, anexo à lei. E Jesus vai bater nisso. Jesus não vai criticar a lei. Deus vai criticar a tradição deles, como o Corban. Eles eram herdeiros dos asmoneus, do período intertestamentário, e detinham poder e influência política em Jerusalém. Agora estamos falando, dos saduceus, mas eu quero fazer uma correção. Eles eram herdeiros dos helenistas. Eu escrevi aqui asmoneus. Os que eram herdeiros dos asmoneus eram os fariseus, os que se separaram. Os helenistas deram origem aos saduceus. Ora, lembra, os helenistas estavam mais relacionados com o poder em Israel. Então, essa herança trouxe um modo de vida mais abastado para o partido dos saduceus. Eles governavam ali o templo, eles governavam o sinédrio judaico e tinham inclusive um poder militar e poder político, prestígio social e riquezas. Diferentemente dos fariseus, eles só davam importância à Torá, ao Pentateuco, não acreditavam na providência de Deus, na soberania, em anjos, em espíritos, na imortalidade da alma, nem na ressurreição dos corpos. O partido dos saduceus se desintegrou com a destruição do templo em 70. Como era um partido hegemonicamente político, você, tendo o seu centro político destruído, você tem a sua filosofia destruída também. Então, os fariseus não, eram uma religião, estavam mais ligados à religião. Não que os saduceus não fossem religiosos, mas os saduceus davam pouca importância à lei. Os fariseus davam total importância à lei. Então o templo foi destruído, a religião permanece. Os saduceus era hegemonicamente político. Se o quartel-general foi destruído também o Estado, né? Foi destruído também o modo de vida, a política, o partido político foi destruído. E aí nós temos ainda um terceiro grupo que é muito importante, que são os essênios. Os essênios, eles são um grupo sectário de judeus que também vem desse período da revolta dos Macabeus. Eles se retiraram para as cavernas na região do deserto da Judéia. Diferentemente dos fariseus, que também ofereceram resistência, mas permaneceram na cidade, os essênios entenderam que tudo estava corrompido, o templo estava corrompido, o reinado estava corrompido, então eles disseram, não tem mais jeito para Jerusalém e nós vamos nos excluir para as cavernas. Nós vamos viver a observância da lei, mas separados dos filhos das trevas. Eles chamavam os demais de filhos das trevas e eles eram os filhos da luz. Geralmente eram escribas. Eram estudiosos da lei, muitos escribas, e produziram muitas cópias do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Diversas cópias do Antigo Testamento e produziram também livros apócrifos. E aí, gente, a importância dos essênios na produção de obras do período intertestamentário, inclusive dos livros chamados apócrifos ou pseudepígrafes. Eles tinham uma esperança apocalíptica. Lembra? Eles não estão mais aguardando uma solução para a cidade de Jerusalém. Tudo está corrompido, o governo está corrompido, o sacerdócio, cada um é colocado ali por poder e eu não vou ficar aqui. Eles se separaram e começaram a colocar a esperança muito voltada no porvir, no Messias apocalíptico. E é por isso que eles são muito apreciosos do livro de Daniel, porque o livro de Daniel é um livro apocalíptico, um livro que traz os eventos cósmicos do fim dos tempos.
E eles vão produzir outras literaturas semelhantes também, baseadas no livro de Daniel, como o livro de Enoque, como o Apocalipse de Baruque, como terceiro e quarto Esdras, como a Assunção de Moisés e outros, Testamento de Salomão, com todos os livros apócrifos que foram produzidos por essênios nesse período. Eles se retiraram para morar em cavernas no deserto da Judéia, as cavernas em Qumran. E foi por causa desse trabalho de produção de livros e de cópias do Antigo Testamento que em 1947 foram encontrados centenas e centenas de rolos do Antigo Testamento guardados em vasos de barro nas cavernas de Qumran. Foi a maior descoberta arqueológica bíblica de todos os tempos e talvez até mesmo não só bíblica, mas no mundo, uma das maiores. Ali encontraram-se pergaminhos datados do século IV a.C., do livro de Isaías, de muitos outros profetas. E é interessante que fizeram um trabalho de comparação. Eles tinham manuscritos antigos, por exemplo, de Isaías do século X, e acharam esse do século IV a.C. Ora, vamos comparar então para ver se a Bíblia foi adulterada. E aí que está o silêncio dos ateus, né? O silêncio da crítica, que pensava que a Bíblia tinha sido modificada. 100% praticamente, quase que 100% de similaridade entre esses textos, 99%, 97%, que ali é um desvio do copista, um erro de grafia, mas o texto na íntegra sendo preservado, mostrando que a palavra de Deus é fiel, fidedigna e verdadeira. Que os textos que foram preservados pelos essênios eram textos muito antigos, quase 1000 anos de distância para os textos que nós tínhamos guardados, que eram do século X. Fizeram a comparação e viram que os textos são fidedignos entre si. Então, falar que a Bíblia foi adulterada é a maior falta de honestidade acadêmica que pode existir, ou falta de conhecimento mesmo. Eles viviam sob rígida disciplina, vestiam-se de branco, faziam batismos rituais, dividiam os bens e não se casavam, consideravam o templo profanado e por isso não apresentavam sacrifícios em Jerusalém. Aguardavam 2 Messias, um sacerdotal, araônico, e um real, davídico. Eles aguardavam 2, um sacerdote e um davídico, um militar e um sacerdotal. Chamavam-se de filhos da luz em oposição aos filhos das trevas, e seu tutor era chamado de mestre da justiça. Alguns vão dizer que João Batista foi um essênio. Por quê? Porque João Batista ele tinha características muito parecidas com os dos essênios. Ele cresceu no deserto, ele era esquisitão, e ele vinha da casta sacerdotal, ele era filho de um sacerdote, né? Zacarias. E os essênios eram da linha sacerdotal e tinham um apreço muito grande por sacerdotes. Talvez eles tenham criado João Batista desde criança, e Deus o chamou do meio dos essênios para pregar o reino de Deus, né? Um modo de vida separado, e Deus o separou para pregar o evangelho. Tanto que o texto que João Batista utiliza, voz do que clama no deserto, era muito utilizado pelos essênios. Vamos demonstrar alguns estudos. Os zelotes era o braço militar dos judaísmos, né? Estamos falando de movimentos judaicos. E os zelotes, eles eram a parte mais militar. Eles queriam implementar o reino de Deus à força. Zelotes, às vezes, são identificados com sicários, por causa das adagas que eles usavam. Eles agiam de forma sorrateira e eles faziam práticas de terrorismo, né? Terrorismo no sentido de ataques pontuais a comitivas romanas. Eles matavam todo mundo que se envolvesse com o modo de vida greco-romana, inclusive os próprios compatriotas. Mataram muitos sumos sacerdotes, mataram governantes, mataram personalidades importantes do governo romano e judaico também. Suas atividades ocorriam à luz do dia e diversos sumos sacerdotes foram assassinados por eles, especialmente em dias de festividade. Eles se aglomeravam no meio, digamos, da festa da Páscoa, onde está cheia a cidade, e furavam a pessoa com a sua adaga, com a sua faquinha, e depois se juntavam no meio do povo chorando: ah, meu Deus, quem matou? E ninguém sabia quem matou. Então eles tinham essa prática, né,
furtiva, eles agiam com furtividade. Muitos ataques ocorriam nas regiões rurais, em fortalezas e guarnições romanas, especialmente na região da Galileia. Um dos 12 de Jesus era um zelote, né? Agora vamos falar dos herodianos. Quem são os herodianos? Os herodianos foram aqueles que descenderam da dinastia de Herodes, né? Agora a gente vai precisar compreender um pouco o papel desse nome Herodes no contexto neotestamentário. Já entendemos como se formou o cenário para o Novo Testamento, político, geográfico, histórico, militar. Entendemos como se formaram os partidos dos saduceus, dos fariseus, dos essênios, que talvez João Batista tenha vindo de lá, os zelotes, dos quais um dos 12 de Jesus veio de lá. E também há um nome muito importante, Herodes, porque no ano de Herodes, Herodes o tetrarca, Herodes Filipe, Herodes Antipas. Quem são? Bom, os romanos, eles dominavam as regiões que eram invadidas por eles a partir do controle de reis clientes. Então não era muito costume de ter ali um próprio general romano dominando a região, a não ser por uma situação específica. Mas geralmente deixavam um rei cliente, um rei local para governar, como um intermediário entre a cidade dominada e Roma. O que aconteceu foi que um rei cliente foi colocado ali, o pai de Herodes o Grande, pelo Império Romano para dominar a região da Palestina. Esse homem era o pai de Herodes o Grande, Antípatro. Foi um serviçal de Roma, um edomita, né? Os edomitas eram inimigos históricos da nação de Israel, como os edomitas, como os cananeus de modo geral, como os filisteus e outros. E o pai de Herodes o Grande, ele ficou responsável por parte do governo ali da região de Israel, e o seu filho Herodes o Grande I, ele tornou-se rei da região da Judéia, localização onde hoje está o sul de Israel. Ele foi nascido em Jericó, era filho de uma edomita, né, Antípatro, como eu falei, e uma mulher de descendência árabe. Segundo o historiador Flávio Josefo, que viveu no século I, a legitimidade do reinado de Herodes foi contestado por judeus por serem um edomita. Em uma tentativa de obter essa legitimidade, ele se casou com Mariana, uma filha do alto sacerdote do templo. Então vejam, tudo são controles políticos ali. O governo de Herodes o Magno, o Grande, fazia parte do planejamento romano de governar suas províncias por meio de governos indiretos, uma antiga prática de dominação. E Herodes teve filhos que governaram a Palestina antes e depois de Jesus, mencionados no Novo Testamento. Vamos olhar aqui o mapa para a gente compreender essa divisão. Alguns filhos de Herodes: Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. Vamos lá. Essa região aqui que você está vendo em vermelho, abaixo, ao sul, na região da Judéia, dominada por Arquelau, anteriormente fora dominada por Herodes o Grande. Herodes o Grande foi o primeiro Herodes, tá? Foi o Herodes que ordenou a matança dos inocentes quando Jesus nasceu. Foi ele que construiu, ou reformou, melhor dizendo, o Templo de Salomão, ou melhor, o Templo de Zorobabel, que foi o segundo templo. O primeiro templo de Salomão, ele foi destruído por Nabucodonosor. O segundo templo, no contexto de Esdras e Neemias, foi reconstruído por Zorobabel, que era o governador da província, né, da Judéia. E o segundo templo, esse que foi construído por Zorobabel, era um templo mais simples, mas Herodes o Grande ele reformou e tornou um dos lugares mais suntuosos do mundo. E foi esse Herodes o Grande que era o pai desses demais Herodes, que ordenou a matança dos inocentes no nascimento de Jesus, e Jesus fugiu para o Egito com sua família. E aí, depois que ele morreu, ele deixou Herodes Arquelau no poder, o seu filho. E Herodes Arquelau dominou a província da Judéia e a província da Idumeia.
O outro filho, Herodes Antipas, ele dominou e também a Samaria, né? Arquelau ficou com Samaria, Judéia e Idumeia. Antipas ficou com Galiléia e Pérea, e Filipe ficou com a região da Itureia, Traconites, Betânia e um pouco da região da Síria. Então, ele vai governar uma região mais voltada para o mundo grego, né? Inclusive ali ao redor da Decápole, que são 10 cidades gregas. Deixa eu voltar aqui. Então veja, Herodes o Grande é o pai, e esse Herodes ele vai ter um filho, Herodes Arquelau, depois Herodes Filipe I, Herodes Antipas, Herodes Filipe II e Aristóbulo, que não vai aparecer no texto bíblico. O Herodes Filipe I, ele era casado com Herodias, e eles tiveram uma filha, Salomé. Entretanto, o Herodes Antipas tomou a esposa de Herodes Filipe I e casou-se com Herodias. É por isso que João Batista ele pregava contra o Herodes Antipas, dizendo que ele tomou a esposa do seu irmão, né? Tenho mais algum mapa aqui que menciona... Bom, mas vamos lá mencionando um pouco a respeito desses Herodes. O Arquelau era o filho mais velho de Herodes o Grande. Ele governou a região da Judéia, Idumeia e Samaria. Herodes Filipe foi o pai de Salomé, citado indiretamente nos evangelhos. Foi ela quem pediu a cabeça de João Batista sob a influência da sua mãe, né? Quando ela dançou ali, a sua mãe instigou ela a pedir a cabeça de João Batista. O Antipas foi conhecido como Herodes o Tetrarca. Ele casou-se com Herodias, esposa do seu meio-irmão, e foi mencionado no Novo Testamento com destaque. Ele governou sobre a Galiléia e Pérea. Herodes Filipe II foi aquele que ficou conhecido como Filipe o Tetrarca, e ele governou alguns territórios, como a Itureia, Traconites e outros adicionais. Herodes Agripa é mencionado em Atos, e Herodes Agripa II também é mencionado em Atos, no contexto de Paulo. Mas o que é importante compreender é que eles são reis clientes do Império Romano e dividiram-se nas províncias que o Império Romano estabeleceu ali, e governaram cada um a sua porção. Bom, locais importantes no contexto do Novo Testamento. Um deles é a sinagoga, outro é o templo. A sinagoga foi um local de culto entre a destruição do templo e o momento do cativeiro babilônico, né? Quando ocorreu o cativeiro babilônico, os judeus eles já não tinham mais o templo para cultuar a Deus. Então surgiu provavelmente nesse momento o cenário das sinagogas. Onde quer que se pudesse encontrar 10 judeus adultos do século masculino, uma sinagoga poderia ser instituída. Era muito parecido, a igreja está mais para uma sinagoga do que o templo. Era um típico auditório, né, retangular, com uma plataforma elevada para o orador, e por detrás havia uma arca portátil, um nicho contendo os rolos do Antigo Testamento. A congregação se sentava em bancos de pedra, como numa igreja, e alinhados ao longo de 2 ou 3 paredes, e de frente os rostos ficaram voltados para a congregação. Haviam cânticos, orações, a leitura do texto sagrado e a pregação, ou seja, cantavam, oravam, liam a Bíblia e havia uma pregação. A leitura era feita de pé do texto sagrado e a pregação assentada, né? Visitantes competentes eram convidados a falar. Então, se você era um visitante que vinha para conhecer uma sinagoga, fosse um judeu, você era convidado a falar. Você poderia ter a oportunidade de ministrar a palavra ali. Isso abriu muitas oportunidades para Paulo e para os 12 na pregação do Evangelho. Tanto que você vai ver no livro de Atos que na maioria dos lugares em que Paulo chega, ele começa pregando nas sinagogas, porque é uma abertura. Paulo foi muito inteligente. Por volta do ano 100 depois de Cristo, os cristãos passaram a se desassociar das sinagogas, porque os judeus perceberam a presença de cristãos dentro das sinagogas e eles não queriam contato com os cristãos.
e eles inseriram uma maldição nas orações que eram realizadas na sinagoga. E se um cristão está ali e não faz a oração da maldição, ou seja, ele é um infiltrado. Então foi um meio de localizar quem eram cristãos e afastar a presença deles. Eles diziam assim, que os apóstatas não tenham esperança e que o império do orgulho seja prontamente destruído em nosso... Cadê? Que os apóstatas não tenham esperança e que o império do orgulho seja prontamente destruído. É que eu não estou conseguindo ler aqui. Seja prontamente destruído em nossos dias. Que os cristãos e os minim, uma espécie de hereges, pereçam em um instante. Que eles todos sejam apagados do livro da vida e que não sejam contados entre os justos. Bendito sejas tu, ó Deus, que abate os soberbos. Então, se você não fizesse essa oração, significa que você era um cristão, né? E assim os cristãos pararam de participar das sinagogas. O templo. Houveram 3 templos em Jerusalém. O templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos em decorrência dos pecados do povo. O templo de Zorobabel foi reformado por Herodes em 30 a.C., pouco antes de Jesus nascer, e foi destruído pelos romanos em 70 d.C. Os eventos do Novo Testamento ocorrem na vigência do segundo templo, né? Ou seja, esse segundo templo que foi construído no contexto de Esdras e Neemias por Zorobabel e reformado por Herodes. É ali que ocorrem os eventos do Novo Testamento. Os sacrifícios na lei mosaica só podiam ser legitimados dentro do santuário central e era o centro religioso e político do judaísmo. Ele recebeu a alcunha por muitos estudiosos de templo-estado. Então, é como se o templo fosse Brasília. Ali é o Planalto Central. Não só é a igreja, mas é também responsável pela política, pela religião. Inclusive, é um banco também o templo. Jesus vai criticar isso, né? E você lembra da parábola dos talentos, quando Jesus fala por que não colocartes o teu talento no banco, né? Falando do senhor mau. Por que você não colocou o seu talento no banco? O banco ali é o templo, né? No contexto do Novo Testamento. Então finalizamos a nossa aula de panorama do Novo Testamento dentro do mundo intertestamentário. Já demos uma boa compreendida a respeito do mundo político, histórico, social, religioso, militar, os partidos judaicos e os principais locais, como a sinagoga, o templo. Isso nos dá um bom pano de fundo para compreender agora o cenário dos evangelhos e posteriormente de Atos e das epístolas. Ok? Espero que você tenha gostado e aprendido. Até a próxima aula.